Olá, bem-vindos ao programa de podcasts da Reorganiza Finanças à Prova de Crise. Eu sou o João Moraes Barbosa, um dos sócios fundadores da Reorganiza, um projeto que está ao dispor da educação financeira de todos os portugueses há mais de 10 anos. Temos como principal missão promover a liberdade financeira das pessoas através de formação e de informação e também do acompanhamento prático e diário para potenciarmos as competências de todas as pessoas. Acreditamos que todas estas pessoas têm a capacidade para conquistar a sua autonomia financeira e é neste espírito de missão que convidamos todos a juntarem-se nestas conversas de cerca de 30 minutos com diferentes convidados que são todos eles muito inspiradores. E hoje temos connosco a Margarida Vaqueiro Lopes, uma nossa convidada que tem trabalhado ao longo mais dos últimos 20 anos no setor dos mídia. Atualmente é diretora adjunta da revista Visão, foi editora e jornalista da Exame Portugal, portanto tem trabalhado muito nestes temas de economia, de negócios, de sustentabilidade, de inovação, e tem sido interessante. Recebeu em 2020 o Grande Prémio de Jornalismo Económico. Muitos parabéns, Margarida, Obrigada. mais prestigiado prémio nesta área em Portugal. Recebeu também menção honrosa de Prémio de Jornalismo, no Jornalismo de Direitos Humanos e Integração pela sua cobertura de questões de dignidade humana em Cabo Verde, em Cabo Moçambique, Delgado. em Cabo Cabo Delgado. Delgado, peço desculpa, em Moçambique. E escreve também no blog para o Estadão, um jornal brasileiro onde partilha as suas ideias e perspectivas sobre aspectos culturais, aspectos políticos de Portugal e do Brasil. Também deve ser um projeto bastante Certo. interessante. E hoje é a criadora e moderadora do programa Girl Talk, portanto também vamos tocar muito nestes temas, uma rúbrica da revista Exame que tem como objetivo trazer cada vez mais mulheres para discussões de temas económicos, um tema que está muito na ordem do dia. Portanto, obrigado por estares connosco, Obrigada. Margarida. Desculpa, vou ter de fazer só uma correção, que eu ainda sou editora da Exame, senão o meu diretor vai ficar muito triste Ok, com essa apresentação. Mas foi assim. não te despediram, Não, não me despediram, não me nem tu te despediram. Estamos despediste. assim num modo de, como dizer, joint venture Boa. entre as duas publicações, até para manter a Girl Talk, não é? Como dizias. E dito Boa. isto, desculpa. Não, Então, ótimo. Aqui gostava de começar aqui a nossa conversa, um bocado aqui numa alguma introdução. Portanto, tens feito um trabalho bastante grande de entrevistado pessoas, certamente pessoas muito interessantes nas áreas de economia e de finanças, mas andando aqui um passo atrás, perceber onde é que nasceu o teu gosto por estas áreas. a história podia ser muito interessante, mas foi absolutamente por acaso, o que é ainda mais divertido. E devo dizer que eu acho que as partilhas dos falhanços, não é, são importantes. Eu tive uma miserável negativa à economia na Hum, faculdade no primeiro ano e pensei nunca vou conseguir fazer esta cadeira, que era uma coisa trágica. Consegui, naturalmente. Acabei o curso e quando comecei a trabalhar, eu começo a trabalhar numa redação no Brasil, no estado de São Paulo, daí a minha ligação. E depois vim para Portugal e o Diário Económico, na altura, estava a lançar o Económico TV. ok. Lembram-se desse projeto? E eu candidatei-me a um lugar porque eles estavam a contratar muitas pessoas, não havia no Económico TV, mas comecei a trabalhar no Diário Económico, a fazer mercados, que era uma coisa que eu nem sequer sabia o que era o Ok. PSI 20, estávamos neste Hum, nível, ok? E tive a sorte e o privilégio de ter editores e diretores muito bons. E de repente, ao fim de, sei lá, 6 meses, percebi que nunca mais ia abandonar. Porque é uma coisa que, assim que começas a entrar e a perceber, e tens o privilégio, como eu tive, de trabalhar numa redação com pessoas que sabiam tanto do assunto, começas a querer saber cada vez mais, não é? Portanto, eu ao fim de um ano estava a pedir para ir para a secção de finanças, hum, que era só passar de mercados, que era difícil, para finanças, que era ainda pior. E na altura em que a Troika entrou em Portugal, e portanto tivemos as questões dos bancos, tínhamos tudo, a legislação toda a mudar e tudo, e portanto fui-me apaixonando, eu acho, muito por convivência com as pessoas que mais sabiam sobre o assunto. Portanto, comecei-me a interessar de uma forma assim meio por acaso e acabámos aqui, 15 anos depois. engraçado. E, portanto, e nessas conversas que vais tendo, nessas entrevistas, essas pessoas, quem é que mais te marcou e que conversas é que mais te marcaram neste Isso é muito, curso? essa pergunta é muito difícil. Porque devem ter sido muitas, não é? Porque foram muitas, eu acho que há umas coisas que nós nunca nos esquecemos, não é? Sei lá, a primeira vez que entrevistas um banqueiro. E eu acho que as conversas, por exemplo, com o Fernando Henrique eram sempre muito inspiradoras, já porque ele tem uma forma muito Não tem papas na língua, pragmática de sim. falar, não é? Nós costumávamos dizer que a única coisa que sabíamos quando íamos falar com ele é que teríamos um título incrível, de certeza, porque ele me disse nunca falhava. Depois,
há empresários, às vezes mais desconhecidos do grande público, que a mim me marcaram imenso. Eu acompanho empresas há muitos anos, hum, portanto, na vertente de gestão, liderança e afins. Há um em particular que é o Jorge Milne Carmo, da Carmo Wood, que é uma empresa Hum, talvez mais conhecida por fazer os passadiços do Paiva. Talvez ok. seja o projeto mais emblemático. Que é um gestor absolutamente incrível, com quem eu adoro falar e cujo exemplo me ajuda imenso ao longo dos anos, até na preparação das outras entrevistas. Depois há figuras que, sei lá, eu lembro-me de entrevistar o João Mansoneto, Hum. antigo CEO da EDP Renováveis, Está agora na Green que Vault, está não é? agora na Green Vault e que é, quer dizer, é uma aula, não é? Sempre que nós vamos falar com ele, ele dá-nos uma aula de energia, mas de uma forma com uma generosidade absolutamente maravilhosa. E depois, quer dizer, depois tive o privilégio de, fora até das áreas de economia ou de finanças, mas na liderança, inevitavelmente o David Simas, que é CEO da Fundação Obama e que foi possivelmente das conversas mais inesperadas, mas mais incríveis, e em que aprendemos sempre alguma coisa, porque a economia e as finanças são muito também liderança e exemplo, não é? Sim. Portanto, às vezes não parece óbvio, mas estas pessoas ensinam-nos muito sobre, até sobre independência financeira, curiosamente, nas tomadas de decisão. É curioso, e quando se fala aí, estás a tocar num tema interessante das lideranças e dos exemplos e das pessoas que nos marcam. Infelizmente, em Portugal, ao longo dos últimos anos, mas não será certamente um tema só de Portugal, os exemplos têm sido de facto maus. Portanto, temos um Estado, por exemplo, ao longo dos últimos anos constantemente se endivida. Portanto, isto dá-nos aqui esta mensagem: pá, endividem-se, isto é bom, e eh, as dívidas não são para pagar. Portanto, Exato. acabamos. E é importante que as pessoas consigam ir buscar bons exemplos, que é para exatamente perceberem: pá, se calhar eu quero ir para ali, se calhar. Sabes que é uma coisa que nós na exame e fazemos essa reflexão muitas vezes, que é nós gostamos de facto do jornalismo positivo, não é? Às vezes as pessoas olham para o jornalismo menos agressivo, como se ele fosse pouco rigoroso. Hum, Aquela coisa de os empresários são todos maus, de certeza que se têm lucro é porque fizeram alguma coisa de errado. E nós, aquilo que temos tentado ao longo dos anos, desconstruir, sobretudo na exame, porque é um meio que nos dá tempo, não é? E já tem a credibilidade, a vida que nos permite fazer isso, o que é um privilégio muito grande também. Mas uma coisa que nós temos tentado fazer é o que nós chamamos de jornalismo positivo, é ir buscar os bons exemplos. E há tantas empresas que são bons exemplos de boa gestão, de resiliência, de inovação, de esforço, apesar de tudo aquilo que o Estado nos diz, não é? sim. E todas as dificuldades que o Estado põe às empresas. E, portanto, empresas que conseguem, sei lá, olhemos para o exemplo da Renova, uma empresa que tem 50 e tal anos, a primeira em Portugal a fazer papel tissue e que soube sempre reinventar, quer dizer, que pôs o papel higiênico a ser uma coisa super sexy, não é? Sim. E nas passarelas de moda e afins, uma coisa completamente industrial que tem uma faturação absolutamente surreal, não é? É, Temos são exemplos exemplos, ou a ótimos. Vista Alegre, que tem 200 anos e passou por Uma processos de reestruturação. reestruturação, saiu de ser uma empresa familiar para não ser. Temos tantos exemplos tão bons que achamos que é mesmo importante falar sobre eles. E devo dizer que no meio destas pessoas todas com quem falei, tenho imensa pena não ter citado quase mulheres, mas também há muito poucas mulheres ainda CEOs, não é? Já que estou a aproveitar esta Sim, minha então, presença aqui, mas isto também é um tema, não é? Aprendemos que as lideranças femininas de facto também trazem aqui umas coisas importantes, mas já lá vamos, se calhar. sim, de facto é muito interessante esta ideia de procurar bons exemplos, procurar pessoas que nos inspiram. ahm, Saber o que podemos fazer, não é? sim, Olhar e dizer, não, mas se eles fizeram, é. E, porque é que nós não e fazemos? desconstruir um bocado a ideia de que tocaste nisso, de que o lucro é algo mau. Numa economia, nas finanças, em nossa casa, o lucro é uma coisa positiva, desde que feito e procurado de forma, obviamente, socialmente responsável, e desde que o Naturalmente. dinheiro usado de forma socialmente responsável é algo positivo, não é?
Ah, e estes temas todos de finanças pessoais, está tudo muito na ordem do dia. Temos a inflação, temos a subida das taxas, depois daqui a algum tempo se calhar vamos ter um aumento do incumprimento de crédito das famílias, como já tivemos no passado. E aqui tocando num tema que tu gostas bastante, que é temos homens e mulheres a fazer a gestão do dinheiro. Uhum. Como é que achas qual é são as diferentes abordagens das mulheres face aos homens na questão financeira? Eu acho que para respondermos a isso temos de ir um bocadinho atrás na história e é muito giro pensarmos nisto. Nós temos poucas mulheres na liderança de empresas ainda em Portugal e no mundo, não é? Mas em Portugal em concreto. Mas, por exemplo, o que a história nos mostra é que desde o início dos tempos, quando as mulheres ainda não trabalhavam, aquilo que acontecia era os homens chegavam a casa e a quem é que entregavam o dinheiro? Às mulheres, não é? E são as mulheres que fazem toda a economia e gestão do lar. Desde sempre. E portanto, depois, o que os estudos mostram é que há uma altura, um determinado momento de decisão ou de quantidade de dinheiro, montante, a partir do qual as mulheres deixam de estar confortáveis com a gestão. O que é estranho, porque à partida, se nós formos muito concretos nisto, nós conseguimos gerir tudo mais ou menos da mesma forma, não é? Os Sim. princípios são os mesmos. O que nós vemos, em Portugal não há muitos estudos sobre isso, nos Estados Unidos já há, porque há mais estudos sobre investimento e tudo. As mulheres são mais cautelosas em investir, mas investem melhor. Portanto, são menos avessas ao risco, mas isso não significa que não tenham muito melhores resultados a longo prazo. Talvez porque sejam avessas ao risco. Sim, As portanto, relações de causalidade ainda não sim, são estão. mais avessas ao risco e acho que tocas em um tema em giro, desculpa interromper, que é um tema da razão ou da emoção, não é? Portanto, como são mais avessas ao risco, se calhar procuram decisões Somos mais racionais. racionais. E vou usar o meu exemplo pessoal porque eu acho que às vezes ajuda para as pessoas não se sentirem tão sozinhas. Como eu te disse há pouco, não é? Eu comecei a acompanhar mercados quando comecei a trabalhar em jornalismo. Para mim é absolutamente angustiante ainda hoje investir. Uma coisa que eu odeio fazer, pergunto sempre a 450 pessoas, vou ler imenso e é sempre um momento de tensão. Porque também tem a ver com o facto de nós não sermos educadas, nós enquanto mulheres, não somos educadas para o dinheiro. Para que é Sim, que nós somos educadas genericamente? Para, ok, da tua mesada, quando começas a receber mesada, depois cuidas do teu salário, mas à partida, o que tu precisas mesmo de fazer é encontrar alguém que te vai garantir a tua sustentabilidade hum. financeira. Isso era no passado, hoje em dia está um bocado diferente, não achas? Acho que está diferente na nossa bolha, acho que está diferente numa franja da sociedade. Aquilo que os dados nos mostram é que não está diferente. É que há uma grande quantidade de pessoas que continua a não pensar sequer na sua independência financeira e a não ser educada para isso. Hum. E tem a ver com imensas coisas, tem a ver com formação, tem a ver com cultura. Às vezes a nossa cultura judaico-cristã não ajuda, porque a nossa relação com o dinheiro, olhamos sempre muito para o dinheiro como se fosse uma coisa má. Quer dizer, o dinheiro é uma coisa boa. Se for usada, como dizias há pouco, se for usada com sensatez, com responsabilidade social, o dinheiro não é mau em si, não é? O Sim. uso que nós fazemos dele é como tudo da vida. E eu tenho algum receio, é uma reflexão que também tentamos fazer muito. Eu tenho algum receio de que às vezes haja essa ideia do já não é um tema, as mulheres já são educadas para isso, não são. Não são, e é uma conversa que nós devíamos ter. E não é serem educadas, eu não acho que nós devamos todas ser educadas para ser CEOs ou para Claro. ser independente, querermos todos reformar aos 40. Não é isso. É, nós devemos ser todos educados para saber exatamente como é que funcionam, como é que funciona a economia, como é que funcionam as finanças. Eu creio que é a Dinamarca, se não estou em erro, que tem a partir do ensino preparatório ali a partir dos 12, 13 anos, é uma disciplina obrigatória na escola. Tens de Sim. saber como é que funcionam os teus impostos, como é que funciona, para que é que serve a segurança social, que vais ter reforma ou não vais, como é que tu calculas, como é que investes. É espetacular. É. Mas E, aí fala-se muito
e sempre que se fala destes temas, as finanças pessoais devem estar na escola, etc., que isso vai ajudar, obviamente, é transmitir uma competência técnica. Por acaso nós aqui na Reorganiza olhamos muito mais, e hoje isto é uma opinião também muito pessoal, para que uma melhor gestão do dinheiro deve começar muito em casa, Claro, com a educação e o exemplo e os valores humanos que os pais transmitem aos seus filhos. certo. Porque a decisão financeira é muito mais isto, da gestão dos afetos e da gestão da tua visão para a vida, etc. E não Uhum. tanto o que é saber o que é Euribor, o que é a taxa de juros, etc. Sim, mas ah, concordo absolutamente. Acho que é fundamental, aliás. Acho que nós não podemos nunca dissociar aquilo que são os nossos valores daquilo que é a gestão técnica do dinheiro. Mas repara como nós, em Portugal, e era uma coisa de que se falava muito e deves-te lembrar, porque foi quando começaste a trabalhar nestas áreas, quando houve a crise, o subprime, começou-se a falar muito em programas de literacia Sim, financeira nas escolas em Portugal. O Banco de Portugal tinha um programa, logo, depois nunca foi para sim, frente, enfim. E o que é que, quando se fez os primeiros retratos, o que é que se via? Em Portugal, os pais, por norma, não falam de dinheiro às crianças. Têm muito receio em falar de dinheiro. Em falar de coisas, quer dizer, práticas. Vamos ao supermercado e explicamos aos nossos filhos que, olha, não, isto nós não podemos comprar, porque, não faz sentido, não precisamos, ou é muito caro. A mãe e o pai agora não podem comprar. sim. Temos muita dificuldade, por exemplo, talvez porque vinhamos de um. Somos um país pobre, podemos ter estas teorias todas de porque é que nós ainda temos esta relação assim meio disfuncional com o dinheiro em Portugal. Muitas pessoas dizem que é porque ainda temos muita memória da pobreza da altura do Estado Novo, mas temos muita dificuldade em dizer aos nossos filhos que não. E Não, cada olha, o vez pai mais. e a mãe não vão comprar. Porque não podem, ou porque não querem e porque não acham que faça sentido, e isto entramos nos valores e na nossa relação com os bens materiais, ou então porque não podem. Porque para nós comprarmos isto temos de trabalhar. Isto é uma conversa, por exemplo, que eu tenho muitas vezes em casa e que eu sinto que há amigos meus que ficam muito incomodados quando eu digo à minha filha: não, não vamos. Não, a mãe não pode comprar. Mas porquê? Olha, porque não, ou não. Porque é que não podemos ir viajar? Porque para nós fazermos essa viagem a mãe tem de trabalhar não sei quantos dias. Sim. Não é? E isto é importante. E não tem Yeah. de ter carga nenhuma. Eu adoro trabalhar, acho espetacular, acho importante e relevante. Mas as crianças devem ser, desde muito pequeninas, ensinadas que o dinheiro, não nasce nas árvores, não é aquilo que os nossos pais nos diziam às vezes um bocado. Achas que o dinheiro nasce nas árvores? Não precisamos ter só essa abordagem, mas podemos lhes explicar como é que, não é? Que há uma relação de causa e efeito entre o que nós trabalhamos, o que nós geramos e depois o que nós devemos, ou podemos, ou queremos fazer com esse dinheiro. Portanto, primeiro tens de passar esta fase, que é deixar o dinheiro deixar de ser um tabu Sim. em casa. Quer dizer, é em casa, não é? E depois, eu acho mesmo que é fundamental haver também a parte técnica. Porque, como sabes também, e nós vamos assistir a isso agora, as pessoas às vezes vão contratar um crédito à habitação, para usar um dos exemplos mais comuns, e nós somos dos países que mais crédito à habitação faz, e não fazem ideia do que é que está É verdade. implicado nesse processo. Que é estranho, não é? Se pensarmos. É verdade, é muito estranho. São relações de longo prazo. Até às vezes nós dizemos aqui um bocado a brincar que temos um, um casal de namorados que vai comprar casa. Então casado? Não, não, é um compromisso para o longo prazo. Mas vão fazer um crédito de habitação há 30 anos. Então, mas isso também é um compromisso para o longo prazo. Ah, pois. Tá. Mas é curioso olharmos para aqui para o longo prazo. Mas voltando aqui a um tema que eu gostava de falar contigo, que é o que é que tu achas que é preciso fazer para pôr as mulheres, mais mulheres a investir? E como Hum. é que nós devemos falar com elas? Qual deve ser a abordagem que temos para captar o seu interesse nestes temas? Como é a Million Dollar Question, e como vocês me disseram que íamos falar disto, eu tive de pedir ajuda do público e, portanto, pedir ajuda a algumas amigas minhas, porque é uma questão. Porque é uma questão que eu adorava ter uma resposta concreta. E foi muito engraçado porque a maior parte, quer dizer, falei assim com quatro ou cinco amigas. Uh, Primeiro que tudo, é desmistificar o facto de as mulheres não poderem ter dinheiro ou não saberem mexer no dinheiro, não é? E temos de nos lembrar que até há
relativamente pouco tempo, quando ias ao banco, os gestores de conta, não, se fosse um casal, não falavam para as mulheres, ignoravam que elas estavam ali. Hum. Ou quando se falava em empresas familiares, falavam dos negócios, mesmo que um casal fosse dono do negócio, as pessoas não falavam. E tens N exemplos, não é? Eu gosto sempre de usar o exemplo, por exemplo, da Irmelinda Freitas, Sim. da casa Irmelinda Freitas, a Leonor Freitas, que hoje CEO, que ficou à frente da empresa quando o pai morreu, tinha empresários a recusarem-se a falar com ela. Hum. Recusavam-se e perguntavam onde é que estava o homem. Hum. Isto não foi há 100 anos, nem foi há 50. Foi há 20. Ok? Portanto, para sermos muito concretos nesta coisa de como é que pomos as mulheres. Bem, primeiro dava jeito que falassem com elas, Sim. connosco, não é? Se nos deixarem falar, já está ok. Já era simpático. Depois, se nós nos focarmos numa coisa que é. Imagina, se queres escrever um livro para as mulheres, vamos ensinar as mulheres a investir. Primeira coisa, explicar que aquilo é um livro, um podcast, um programa de televisão que quer ajudar as mulheres a serem livres e autossuficientes só com o seu rendimento. Só com o seu rendimento. Se eu estiver sozinha a trabalhar e eu quiser investir e ter dinheiro, sobreviver e ter dinheiro, como é que eu posso fazer isso só contando com o fruto do meu trabalho ou de coisas, de bens que eu tenha, não é? Depois depende muito da situação de cada pessoa. Mas olhar para as mulheres como, sei lá, como se olha para os homens, que é, ok, só eu é que trabalho. Como é que eu faço? O foco aqui é, eu acho que falta muita informação direcionada para a liberdade efetiva das mulheres, enquanto seres individuais. Sim. Não quer dizer. Vamos lá ver. Isto depois às vezes parece que agora querem que as mulheres estejam sozinhas. Não tem a ver com isso. Tem a ver com ser uma opção. Quer dizer, eu adoro estar com alguém, mas é bom que as finanças da outra pessoa sejam uma opção, não é? Que nós optemos por ter tudo junto e não seja uma necessidade. Sim. Portanto, como é que se ensina às mulheres a serem livres, independentes, responsáveis pelas suas ações, e que possam fazer isso sozinhas? Eu odeio a palavra empoderamento. Eu estava a pensar nisso. Odeio mesmo, mas não sei uma tradução. Mas no fundo é isso: é dar-lhes poder e legitimidade para elas tomarem decisões desde muito cedo sobre as suas finanças e não ser um tema. O problema, João, é que isto depois nos leva a uma série de questões sociais em que também é preciso ensinar os rapazes a não ficarem assustados com isso. Sim. Porque ainda acontece. Eu sei que parece meio palerma, mas não é. E isto é social, estas coisas não se dissociam, não é? Claro. Porque nós também educamos ainda os rapazes e os homens com a questão de que vocês é que têm de providenciar para a É o família. cavaleiro andante e a donzela que tem que ser salvo e Não por aí é? fora. E não é isso, pode ser mesmo uma parceria e é mais simpático, mas para isso é preciso que os homens não se assustem, e há muito essa discussão, não é? De olhar para uma mulher que bom, Que é independente financeiramente. E isto foi aquilo que todas as minhas amigas me disseram, que gostavam de ver. Que é como é que parem de me dizer as suas finanças pessoais. Não, as minhas finanças pessoais eu já faço. Ok, eu já tenho o meu Excel. Mas ensinem-me a ser independente financeiramente desde nova e a contar só comigo. E isto Sim. não tem nada Sim, eu tenho estado a estudar exatamente para trabalhar esses temas, etc. E os livros que eu tenho lido, não há em português, se calhar qualquer dia resolvemos esse tema, que é exatamente o tema da liberdade. As pessoas, as mulheres querem ouvir falar da liberdade para não estarem, se calhar, presas a um casamento que não estão felizes por questões financeiras, deixa de ser um casamento e passa por ser mais uma relação comercial, não certo. é? E portanto, esse tema da liberdade é um tema que de facto marca muito. E depois acho que também uma mudança, não é se calhar cultural, mas de visão relativamente ao casamento, é perceber que, e pelo menos eu defendo isso na minha vida pessoal, que é nós termos
aquela relação entre o homem e a mulher, portanto, temos o nosso casamento, que o dinheiro é da família, que o dinheiro deve ser gerido por todos e que devemos os dois estar alinhados nos Claro. objetivos, na definição de prioridades e depois nos caminhos para os atingir. Mas de facto o que falas é uma mudança de cultura. Os dados também mostram, por exemplo, que a maior parte dos divórcios acontecem por razões relacionadas com dinheiro, não é? Sim, Porque o dinheiro é um tabu. Portanto, lá vamos nós ao início. Nós não falamos, nós temos muita dificuldade em perguntar uns aos outros quanto é que ganhas. sim. Como é que fazes para viver? E isso, por exemplo, é uma coisa que nós. Eu, no meu grupo de amigos, ando a tentar forçar essa questão, que é termos menos vergonha. Não sei se é vergonha, se é medo, se é. Nem sei exatamente o que é, se é social, cultural. Termos menos problemas em falar de dinheiro. Seja das nossas dificuldades, não é? Seja das nossas conquistas. E poder, por exemplo, partilhar, olha, questões de investimento. Olha, eu fiz, não sei, experimentei e agora, olha, decidi investir em ações de X. Eu não posso investir em ações Depois, se portuguesas. calhar, se Mas, falhares, tens um problema, não é? Porque falhas e vais sempre. Não tens um problema, mas vais achar que és um fracasso e, portanto, as pessoas só dizem: ah, pá, isto correu bem, mas não conta aquilo que correu mal porque tenho vergonha. e depois nós não crescemos uns com os outros, não é? E, Sim, quer dizer, e se eu puder ajudar um amigo meu a não falhar, é olha, atenção que eu fiz não sei o quê, fiz este investimento como pessimamente, portanto tem atenção. E nós temos muita dificuldade em fazer isso e em normalizar estas conversas e eu acho que isso ajudava. E mesmo sobretudo entre as mulheres, porque eu acho que vocês homens falam mais. Ou seja, têm mais facilidade, até porque as vossas relações são diferentes. sim. Não é? E vocês depois, nós costumamos dizer, vão à bola juntos, bebem uma cerveja e falam sobre o assunto e falam, por exemplo, tranquilamente sobre como é que negociam um contrato, o trabalho que têm novo, como é que fazem. E nós não falamos sobre isso. Sim. Porque, vamos ao início da nossa conversa, não é bonito para uma mulher falar sobre dinheiro. Só que eu agora trabalho, não é? Trabalho e preciso de aumentos e preciso de ser valorizada. E uma vez houve uma amiga que me ensinou uma coisa que eu acho que é importante, que é sempre que ela recebia uma proposta de trabalho para um sítio, ligava para um amigo, homem, que estivesse numa posição idêntica e dizia quanto é que tu estás a ganhar? E ela diz, das 100% das vezes que eu fiz isto, aconteceu-lhe 3 ou 4 vezes, eu já achava que ia pedir um valor espetacular e estava a pedir, pá, 30% abaixo daquilo que ele estava a ganhar. Ok. Portanto, e depois eu dizia, ai, mas que ligaste? E ela, claro que liguei. Claro que liguei. Eu quero saber quanto é que ele está a ganhar porque eu quero ser pago exatamente. E parecem coisas muito pequeninas e Não, não, muito mas é uma mudança de postura muito grande. tontas, não é? Mas é uma mudança de postura e é falar, é comunicar, comunicar, comunicar. Olha, são programas como este de desmistificar um bocadinho isto. Qual é o problema? Sim, E qual é o problema de pedir ajuda, não é? sim. Mas depois tem aqui um bocado aqui uma questão que eu também te gostava de perguntar, é Ai, perceber qual é que é o papel que o dinheiro tem nas nossas vidas. Qual é que é o papel que o dinheiro tem na tua vida? eu olho para o dinheiro como uma coisa muito utilitária, confesso. Eu nunca fui uma pessoa particularmente ambiciosa, não quero ser rica, acho que ser rica deve trazer imensos problemas. Penso sempre nisto assim, Mas se calhar queres ser livre, não mas é? quero ser livre. Ou seja, eu não tenho aquela ambição desmedida, eu às vezes penso mesmo, quando se faz aquelas perguntas, o que é que fazias com 10 milhões de euros? Só é eu. Hum? Isso até me aflige pensar em tanto dinheiro. Mas acho que é profundamente importante para seres livre. Portanto, eu tenho uma relação relativamente pacífica com o dinheiro desde que ele não me falte. Claro. Não é? Portanto, acho que gostava que Portugal, sobretudo os empresários, às vezes eu sinto isso. Eu ouvi muitas vezes quando comecei a trabalhar uma frase que me irritou profundamente, mas eu acho que fez muito de mim aquilo que eu sou hoje, que é o dinheiro não é tudo na vida. Dizia-me alguns chefes quando eu ia pedir um aumento. O dinheiro não é tudo na vida. E eu lembro-me que uma vez olhei para ele, não sei o que é que me deu naquele dia, mas a partir daquele dia mudei profundamente a minha postura e pensei, muito bem, fiz isto muito bem, foi meio insensato se calhar, que olhei para ele e disse, acho, é verdade. Então vamos fazer assim, vamos trocar de salário. Hum? E durante um mês
vais viver com o meu salário e eu vou viver com o teu. E depois vamos ver se dizes que o dinheiro não é tudo na vida. Porque há um patamar de conforto que nós temos de ter para ser livres, não é? Sim. E portanto, o dinheiro não é tudo na vida se eu puder pagar a minha casa, pôr comida na mesa, pagar as minhas contas, Concretizares alguns sonhos, concretizar alguns. Quer dizer, mas eu já oportunidades à estou. tua Estamos filha, a sim. falar, não é? Eu tinha 20 e poucos anos, portanto eu já só queria pagar contas. Sim. Estava certo. Agora, eu não sou, novamente, não sou estupidamente ambiciosa. Eu quero ser livre para viver. E as mulheres vivem mais do que os homens, não é? É Espetacular. verdade. Nossa esperança média de vida. Eu acho que é aquele, sabes, é aquela, nós já temos tanta coisa que é tão difícil que depois dão-nos assim aquele, não é? Quero acreditar que Deus nos dá aquela benesse de viver assim, só um bocadinho mais tempo do que vocês. Ah, mas eu gostava de viver até. Eu quero ter dinheiro para viver até ao fim da minha vida, confortável, com saúde ou com os melhores cuidados de saúde possível e para poder proporcionar à minha filha, naturalmente, ensinamentos. E por ensinamentos são viagens. Eu acho era o que eu gostava de fazer: uma boa educação e viagens que lhe abram o mundo. Mas é isto, não É esta tenho. liberdade. E como é que É. tu investes? E como é que investes? Então, sim. hum, É uma coisa relativamente recente novamente que me angustia muito, mas No início, quando. sim, mas em alguns fundos, em algumas ações particulares, depois vai dependendo. Ainda não investi em imobiliário porque eu nasci numa altura chata, não é? Foi quando começou tudo a ficar muito caro, não tive dinheiro, mas era uma coisa que ainda lá vou chegar. Alguns instrumentos financeiros, eu tenho novamente um privilégio muito grande, não é? Que é trabalhar com pessoas que acompanham mercados há muito tempo. Portanto, são Portanto, essas pessoas que te aconselham? Ou como é que. são essas, sim, quer dizer, eu leio muito por motivos profissionais, não é? Portanto, sei sempre mais ou menos em que é que vale a pena investir. Não sou uma pessoa que. Eu sou mulher, não há aqui riscos muito malucos, não é? Portanto, nada de bitcoins e, sobretudo, coisas que eu não percebo, Sim. ok? Eu Uma não, regra básica é investir naquilo que conhecemos, não é? porém, Porém, as contudo, pessoas esquecem. todavia, portanto, eu não invisto em nada que eu não compreendo como é que funciona. Eu não invisto só porque uma pessoa me disse que era muito bom investir e porque ganho imenso dinheiro. Portanto, o que eu faço é, eu tento, quer dizer, eu leio muito normalmente, não é? Vou acompanhando as coisas e pergunto muito aos meus colegas. Por exemplo, houve a altura dos certificados do Tesouro, não é? Tudo a investir. Primeira regra, sentar-me ao pé de alguém. Explica lá como é que isso funciona. Olha, vale mesmo a pena? E depois olhar para o cenário macro e pedir, eu acho que acima de tudo é pedir ajuda às pessoas que mais sabem. Eu tenho sempre esta regra. Pedir ajuda e perguntar às pessoas que mais sabem, às pessoas que investem há muito tempo, às pessoas que gerem ativos. Não tenho problema nenhum em entregar o meu dinheiro quer dizer, eu estou a falar aqui, parece que eu sou super rica. Vamos lá, eu sou jornalista, hein? Certo? Mas Invisto o meu dinheiro pequenino, mas entregar a gestores para o fazerem. Para já, porque isso para mim tem uma coisa ótima, não é? Que é um bocadinho da responsabilidade é partilhada e eu gosto, sim, isso descansa-me. mas depois controlar também, porque a Não, responsabilidade claro, está mas do ir. outro lado, mas o resultado está do Não, nosso, e e a portanto, responsabilidade da escolha foi minha, não é? Portanto, sim, eu sou muito consciente disso. Mas escolher, e por exemplo, como é que eu escolho a gestora, se for este o caso, onde eu vou investir? Falo com imensas pessoas, amigos, pessoas que investem, profissionais, vou sempre tentar perceber como é que foi o comportamento, vou ver para trás, mas para isso às vezes já é preciso ter um bocadinho de formação sim, e por isso eu volto ao início. Conversar. Se começarmos a conversar sobre os assuntos, já tive várias amigas que foram investir e foram. Algumas não investiram, outras foram ver como é que funcionava, outras investiram em coisas em que eu investi porque falámos sobre isso numa conversa sim, ao almoço.
Sim, isso é muito importante. E também essa humildade de procurar ajuda, acho que isso, Sempre. se calhar por isso é que as mulheres acabam por ter mais sucesso, porque os homens muitas vezes acham que eu tenho um feeling, bem, enfim, para ter um feeling tem que ter conhecimento, tem que estudar, tem que perceber, etc. E Sempre que eu penso nos feelings, lembro-me de um fatídico 5 de outubro. Pá, e em 2011, não quero mentir, estava 2010, eu acho que foi 2010, em que um trader do Nasdaq se enganou num botão sim, e fez cair a bolsa eh, a 2 dígitos num dia. Portanto, os meus feelings, que sempre que eu penso que vou ter um feeling, penso, o trader pode ter tido um feeling ou pode ter só enganado. Portanto, sim, não é verdade. Temos que ter hold that algumas thought. cautelas. Bem, É portanto, isso. estamos mesmo a acabar, Ai, só gostava de saber uma, uma coisa também da tua vida. Qual é que certo. foi o principal ensinamento que tiveste sobre dinheiro? Olha, há um que me acompanha desde que eu sou muito pequenina, que o meu pai dizia muitas vezes, que era não há melhor forma para não gastar que é não haver. Hum, E eu na altura ficava muito zangada com aquela frase do meu pai, mas tem sido um ensinamento para a vida, tem sido o maior ensinamento para a vida. Evitou que muitas vezes, em alturas mais difíceis, eu me endividasse de alguma forma. Parece uma regra muito simples, mas eu acho que ela às vezes é muito pouco seguida. sim, É mesmo simples. Não há melhor forma de não gastar dinheiro que é não o ter. E com isto o meu pai queria dizer: nós não nos devemos endividar, nós não devemos ficar a dever dinheiro a ninguém. Se precisarmos de ficar a dever a alguém que seja um banco, porque todas as outras pessoas a quem nós ficamos a dever vão deixar de cumprir também os seus compromissos. Portanto, esta questão sim, também social de nós não ficarmos, não é, a dever às pessoas que estão a contar com aquele dinheiro que nós devemos. E isto acompanha-me todos os dias, porque me ajuda a não fazer despesas que eu não posso fazer, me ajuda a tomar decisões mais racionais, seja numa compra, seja num investimento, me ajuda a ser muito responsável com o meu dinheiro. Portanto, é ridiculamente simples, é. mas que eu acho que é dos mais importantes que eu aprendi. Isso vai tocar em duas dicas que nós damos sempre, que é, obviamente, estupidamente simples. Para ter alguma riqueza tem que gastar menos do que ganho. É muito simples, mas as pessoas esquecem-se. E por outro lado, criar esse efeito, um bocado um efeito de escassez, dizemos sempre, pá, recebes o teu salário a transferir o dinheiro para uma conta à parte, o dinheiro está longe da vista, longe do coração e depois o dinheiro a investir, portanto Certíssimo. acaba por ajudar muitas pessoas a poupar. Deixa-me só dizer uma coisa, João, que eu acho que é importante, que é sobre isso, da poupança e de poder fazer isso, não é? Neste momento é um privilégio também poder fazer isso. Sim, E como nós sabemos, há muita gente em Portugal que não consegue, não é? Que chega, como nós dizemos, chega o mês, como é que é? O mês é maior do que o salário, não é? sim, E portanto, muitas vezes as pessoas não têm a oportunidade. E daí que o que eu comecei a fazer quando não conseguia poupar todos os meses, agora felizmente consigo pôr nem que seja um bocadinho de lado, era tudo o que eu sentia que era, não é a mais, não é? Mas pensemos nos subsídios, por exemplo, ou no reembolso do IRS, que eu acho sim, que é sempre um bom agarrar sempre nisso, que é dinheiro com que nós não estávamos a contar. E mesmo que guardemos um bocadinho, também precisamos de, às vezes, não é? Fazer jantar fora é um passar. treat, não Sim, é? Uma recompensa por tudo o que nós fazemos, mas agarrar nesse, se quisermos, extra e pôr de lado. E começar por aí. E depois às vezes vamos conseguindo, porque depois começamos a querer, quanto mais poupamos e quanto mais investimos, mais queremos ter ali, não é? Porque aquilo nos dá uma certa segurança. sim, Mas eu acho que era importante deixarmos esta nota, que é termos consciência de que nem toda a gente o pode fazer, mas eu acho que outro conselho bom é esse, é assim que recebes, imagina, pagas as tuas despesas todas, fixas, pões tudo noutra conta e depois vais buscando
Sim. à medida que precisas e isso ajuda-te a gastar muito menos dinheiro. É, longe da vista, longe do É, coração. é. Bem, estamos a acabar. Acho que certamente vamos ter que repetir, não é repetir, mas voltar a falar sobre muitos destes outros temas. Falaste de algo que ainda não estás a fazer do imobiliário, portanto, também tenho aqui um livro que nós escrevemos, que é o Guia do Investimento Imobiliário, para te oferecer. Vais Muito perceber obrigada. que a partir de pouco dinheiro se consegue rentabilizar as poupanças com o imobiliário. E, portanto, só tenho que te agradecer. Foi uma conversa muitíssimo boa. Obrigada. E esperemos que tenham gostado e podem deixar os comentários na descrição do vídeo. E muito obrigado por terem estado connosco.